Oi pessoal, tudo bem? Episódio 3 da série Lendo Primeiros Capítulos aqui no canal. E hoje eu trouxe Como Parar o Tempo. Esse livro eu conheci porque ele veio numa das primeiras edições do Clube Scooby, que eu assinei. Eu não tenho mais, infelizmente. E ele é da HarperCollins Brasil. Gente, o autor é o Matt Haig. Gente, esse livro é maravilhoso. Eu espero que vocês estejam gostando da série. E vamos para mais um livro. Então vamos lá. Como parar o tempo. A dedicatória. Para Andrea. O livro, ele tem um prefácio antes do primeiro capítulo. O primeiro capítulo, ele é bem curtinho, então eu vou lendo um pouco pra vocês até um certo ponto, tá? Eu sempre penso no que Henry disse pra mim, Eu sempre penso no que Henry disse para mim, há mais de século, em seu apartamento nova-iorquino. A primeira regra é não se apaixonar, disse ele. Há outras regras, mas esta é a principal. Nada de se apaixonar, nada de ficar apaixonado. Nem pense em amor. Se seguir esta regra, vai ficar tudo relativamente bem. Eu observei atrás da fumaça curvilínea do charuto dele até o Central Park, cujas árvores haviam sido arrancadas pelo furacão. Acho que nunca mais vou amar, falei. Henry sorriu, malandro como ele só. Que bom, você pode, é claro, amar comida, música e champanhe e as raras tardes ensolaradas de outubro. Pode amar cachoeiras e o cheiro de livro antigo, mas não pode amar pessoas. Está ouvindo? Não se apegue às pessoas e tente sentir o menos possível por aquelas que conhecer, porque, de outro modo, aos poucos, enlouquecerá. Parte 1. A vida entre as efemérides. Eu sou velho. Isso é o mais importante que tenho a contar, e no que vai ser mais difícil acreditar. Se me visse, diria que tenho por volta de 40 anos, mas você erraria por muito. Eu sou velho. Velho como uma árvore, ou moluscos, ou um quadro renascentista. Para você ter uma ideia, eu nasci há bem mais de 400 anos, no terceiro dia de março de 1581, no quarto dos meus pais, no terceiro andar de um pequeno chateau francês, que costumava ser meu lar. Fazia um dia quente para aquela época do ano, era o que contavam, e minha mãe pedira à parteira que abrisse todas as janelas. Deus sorriu para você, disse minha mãe, embora eu pense que ela poderia acrescentar, caso ele exista, que o sorriso tornara-se uma carranca desde então. Minha mãe morreu há muito tempo. Eu, por outro lado, não. Sabe, eu sofro de uma condição. Por um bom tempo, pensei nisso como uma doença, mas essa não é a palavra certa. Doença sugere uma enfermidade e definhamento. Melhor dizer que sofro de uma condição rara, mas não única, uma sobre a qual ninguém sabe a respeito, até adquiri-la. Não consta em nenhuma publicação médica oficial, nem tem um nome oficial. O primeiro médico respeitado que a nomeou, pelos idos de 1890, chamou-a de anegeria. Mas, por motivos obscuros, o fato não veio a público. A condição se desenvolve na puberdade. O que acontece depois? Bem, não é muita coisa. No começo, o doente não vai perceber. Afinal, todos os dias as pessoas acordam e veem no espelho o mesmo rosto do dia anterior, dia após dia, semana após semana, até mês após mês. As pessoas não mudam de forma perceptível. Mas conforme o tempo passa, em aniversários ou outros eventos anuais, as pessoas começam a notar que você não está envelhecendo. A verdade é que aquele indivíduo não parou realmente de envelhecer. Eles envelhecem, sim, apenas muito mais vagarosamente.
A velocidade do envelhecimento nas pessoas com anegeria varia um pouco, mas em geral é em uma proporção de 1:15. Às vezes é 1 ano a cada 13 ou 14 anos, mas comigo é mais próximo dos 15. Então, não somos imortais. Nossas mentes e corpos não estão em êxtase. É apenas que, de acordo com a última conclusão da ciência, vários aspectos de nosso processo de envelhecimento, a degeneração molecular, a reticulação celular do tecido, as mutações celulares e moleculares, incluindo as mais importantes no DNA nuclear, seguem outra escala de tempo. Meu cabelo ficará grisalho, posso ficar careca, osteoartrite e perda auditiva são prováveis. Meus olhos sofrerão de presbiopia. Um dia perderei massa muscular e a mobilidade. Uma característica da anegeria é que proporciona um fortalecimento do sistema imunológico, protegendo-o de muitas, se não todas, infecções virais e bacterianas. Mas no final, isso também começa a se perder. Não quero entediá-lo com ciência, mas parece que nossa medula óssea produz mais células-tronco hematopoiéticas, precursoras dos glóbulos brancos, durante nosso auge, embora seja importante ressaltar que não estamos protegidos de ferimentos ou desnutrição e não dura para sempre. Portanto, não me imagine como um vampiro sexy, permanentemente no auge da virilidade, embora eu deva dizer que parece permanente quando, de acordo com a aparência, apenas uma década se passou entre a morte de Napoleão e a primeira vez que um homem pisou na Lua. Um dos motivos pelos quais as pessoas não sabem a nosso respeito é porque a maioria não está preparada para acreditar. Seres humanos, como regra, simplesmente não aceitam coisas que não se encaixam em sua visão de mundo. Então, é possível dizer, eu tenho 430 anos de idade, mas a reação seria em geral, você é louco? Ou talvez prefira morrer. Outra razão pela qual não nos conhecem é que somos protegidos por um tipo de organização. Qualquer um que descobrir nosso segredo e acreditar nele tende a ter a curta vida encurtada. Então, o perigo não existe apenas entre humanos comuns, existe também entre nós. Sri Lanka, 3 semanas atrás. Chandrika Seneviratne estava deitada sob uma árvore, a uns 100 metros atrás do templo. Formigas subiam pelo seu rosto enrugado. Seus olhos estavam fechados. Ouvi um farfalhar acima. Olhei e vi um macaco me encarando com olhos críticos. Eu havia pedido ao motorista do tuk-tuk para me levar ao local de observação de macacos perto do templo. Ele me contara que esse tipo castanho avermelhado, com o rosto quase sem pelos, era um macaco hilewa. Em sério risco de extinção, contara o motorista. Não sobraram muitos. É aqui que eles ficam. O macaco sumiu para longe, desapareceu entre as folhas. Toquei a mão da mulher, fria. Supus que ela estivesse deitada ali, sem ser descoberta por mais ou menos um dia. Continuei segurando a mão e me peguei chorando. Eram emoções difíceis de definir. Uma onda crescente de arrependimento, alívio, dor e medo. Fiquei triste por Chandrika não estar ali para responder minhas questões, mas também aliviado por não precisar matá-la. Eu sabia que ela teria de morrer. O alívio se tornou outra coisa. Pode ter sido o estresse ou o sol, ou os ovos-roupas, que eu tinha comido no café da manhã, mas comecei a vomitar. Foi então que ficou claro, não posso mais fazer isso. Não havia sinal de telefone no templo, então esperei para ligar para Hendrik, do meu quarto do hotel, na velha cidade forte de Gali. Escondido atrás da minha tela anti-mosquito, suado, encarando o ventilador de teto inútil. Você fez o que tinha que ser feito? Perguntou ele. Sim, eu disse a meio caminho da verdade. Afinal, o resultado era o que ele esperava. Ela está morta. Então fiz a pergunta de sempre. Vocês a encontraram? Não, disse ele como sempre. Não a encontramos. Ainda não. Ainda. A palavra que me prendia por décadas. Mas, dessa vez, eu estava mais confiante. Agora, Hendrik, por favor. Eu quero uma vida comum. Não quero fazer isso. Ele suspirou cansado. Preciso ver você. Já faz muito tempo. Los Angeles, 2 semanas atrás. Hendrik estava de volta a Los Angeles.
Ele não vivia ali desde a década de 1920. Então pensou que seria seguro, que ninguém estaria vivo para se lembrar dele. Ele tinha uma casa grande em Bentwood, que servia como quartel-general para a Sociedade Albatroz. Bentwood era o bairro perfeito para ele, uma terra perfumada pelo gerânio, com casas grandes escondidas atrás de cercas altas e paredes e cercas vivas, onde não haviam pedestres nas ruas, e tudo, mesmo as árvores, parecia perfeito ao ponto da esterilidade. Fiquei chocado ao ver Hendrik sentado ao lado de sua piscina enorme, em uma espreguiçadeira com um laptop no colo. Normalmente ele parecia sempre o mesmo, mas dessa vez estava diferente. Parecia mais jovem. Ainda velho e artrítico, mas bem melhor do que era há um século. Oi, Hendrik, você está bonito. Ele assentiu, como se eu não tivesse contado nenhuma novidade. Botox e lift. Ele não estava brincando. Nessa vida, ele era cirurgião plástico aposentado. A história era que tinha se mudado de Miami para Los Angeles depois da aposentadoria. Dessa forma, poderia evitar a questão de não ter antigos pacientes por lá. O nome dele atual era Harry Silverman. Silverman? Não gosta? Parece um super-herói velho, que é o que sou. Sentei na outra espreguiçadeira. A empregada, Rosella, apareceu com 2 smoothies da cor do pôr do sol. Notei as mãos dele, velhas, manchas senis e pele flácida, e veias azuis anil. Era mais fácil mentir pelo rosto que pelas mãos. Espinheiro marítimo. Que maluquice. É uma bosta. Experimenta. O louco sobre Hendrik é que ele se mantém totalmente a par dos tempos. Desde sempre, penso eu. Com certeza, desde os anos 1890. Séculos atrás, vendendo tulipas. Deveria já ser assim. Estranho. Ele é mais velho do que todos nós, mas está sempre na crista da onda. O negócio é que, na Califórnia, a única maneira de parecer que está envelhecendo é parecer que está rejuvenescendo. Se você pode mexer a testa depois dos 40, o pessoal desconfia. Ele me contou que ficou em Santa Bárbara por alguns anos, mas se entediou. Santa Bárbara é agradável, é o paraíso, com um pouco mais de trânsito, mas nada acontece no céu. Eu tinha uma casa nas montanhas, bebia o vinho da região todas as noites, mas estava ficando louco, vivia tendo ataques de pânico. Eu vivi por mais de 700 anos sem nunca ter um ataque desses. Testemunhei guerras e revoluções. Tudo bem, mas chego em Santa Bárbara e acordo na minha mansão com o coração a mil, me sentindo preso dentro de mim. Los Angeles, entretanto, é outra coisa. Los Angeles me acalmou na hora. Vou te contar. Sentir calma deve ser bom. Ele me observou como se eu fosse uma obra de arte com significado obscuro. O que foi, Tom? Saudades de mim? Algo do tipo. O que foi? A Islândia foi tão ruim assim? Eu vivi na Islândia por 8 anos antes da minha breve missão no Sri Lanka. Era solitário, mas eu pensei que quisesse ficar solitário depois de Toronto. Disse que a solidão real é entre a gente. E além do mais, isso é o que somos, Tom, solitários. Inspirei como se fosse mergulhar na frase seguinte. Não quero mais fazer isso. Quero pular fora. Não houve uma reação, nem piscou. Olhei para as mãos enrugadas dele, as articulações inchadas. Não existe fora, Tom. Você sabe, você é um albatroz. Não é uma efeméride, é um albatroz. A ideia por trás do nome é simples. Os albatrozes, naquele tempo, eram considerados criaturas com vidas extensas. A verdade é que só vivem por uns 60 anos, bem longe. Não. A verdade é que só vivem por uns 60 anos, bem menos que, digamos, os tubarões da Groenlândia, que viviam 400, ou o molusco que os cientistas chamaram de Ming, porque havia nascido durante a dinastia Ming, mais de 500 anos atrás. Mas enfim, nós éramos albatrozes, ou albas, para facilitar, e todos os outros humanos na Terra eram chamados de efemérides, pois este inseto aquático vive o ciclo completo de sua vida em um dia, ou para uma das subespécies, em 5 minutos. Hendrik nunca se referia a outro humano comum a não ser como efeméride. Eu achava essa terminologia, que já estava arraigada em mim, cada vez mais ridícula. Albatrozes, efemérides, que bobagem!
Apesar de tanta idade e inteligência, Hendrik era basicamente imaturo. Era uma criança incrivelmente antiga. Isso era o deprimente de conhecer outros Albas. Percebíamos que não éramos especiais, não éramos super-heróis, éramos apenas velhos. E em casos como o de Hendrik, não importava quantos anos, décadas ou séculos haviam se passado, porque sempre se vivia dentro dos parâmetros de sua personalidade. Nenhuma passagem de tempo ou mudança de local poderia mudar isso. Não havia como escapar de si mesmo. Acho um desrespeito, para ser sincero, disse ele, depois de tudo que fiz por você. Eu agradeço o que fez por mim, hesitei. O que havia feito por mim. O que ele prometera não foi cumprido. Você entende como é o mundo moderno, Tom? Não é como nos velhos tempos. Não dá para mudar de endereço e colocar seu nome no registro da paróquia. Sabe quanto eu tive que pagar para manter você e os outros membros a salvo? Então você vai economizar sem mim. Eu sempre deixei bem claro. É um caminho sem volta. Um caminho que eu nunca pedi para percorrer. Ele chupou o canudo e fez uma careta quando sentiu o gosto do smoothie. A própria vida é assim, não é? Ouça, garoto. Eu não sou um garoto. Você fez uma escolha. Foi sua escolha ver o Dr. Hutchinson. E eu nunca teria feito essa escolha se soubesse o que aconteceria com ele. Ele mexeu a bebida com o canudo. Depois colocou o copo na pequena mesa ao lado e tomou o suplemento de glucosamina para a artrite. Então eu precisaria ter mandado matar você. Ele riu com seu grasnado para mostrar que era uma piada, mas não era, claro que não. Vou oferecer uma proposta. Vou lhe dar a vida que deseja, a que quiser, mas a cada 8 anos, como sempre, vai ser chamado. E antes de escolher a nova identidade, vou pedir que faça algo. Eu já tinha ouvido tudo aquilo antes, claro, embora a vida que deseja nunca fosse isso de fato. Ele me daria um bando de opções, dentre as quais eu escolheria, e minha resposta, claro, também soou familiar aos ouvidos dele. Alguma notícia dela? Uma pergunta que fiz centenas de vezes, mas nunca havia soado tão patética e inútil. Ele olhou para a bebida. Não. Notei que ele respondeu um pouco mais rápido do que o costume. Hendrik? Não, não tenho notícias. Mas ouça, estamos encontrando pessoas novas em um ritmo incrível. Mais de 70 no ano passado. Você se lembra de quando começamos? Em um bom ano eram 5. Se ainda quer encontrá-la, seria loucura sair agora. Escutei um barulho de água vindo da piscina. Levantei-me, fui até a beira e vi um ratinho nadando sem esperança ao lado do filtro de água. Ajoelhei-me e recolhi a criatura. Ele correu na direção da grama bem aparado. Ele me tinha em suas mãos e sabia. Não havia como sair vivo. E mesmo que houvesse, era mais fácil ficar. Havia certo conforto, segurança. Qualquer vida que eu quiser, qualquer vida que você quiser. Tenho certeza que Hendrik, sendo Hendrik, pensava que eu exigiria algo extravagante e caro, que eu pediria para viver em um iate na costa amalfitana ou em uma cobertura em Dubai. Mas eu já havia pensado nisso e sabia o que dizer. Quero voltar para Londres. Londres? Você sabe que ela não deve estar lá. Eu sei, só quero voltar, me sentir em casa outra vez. Quero ser professor de história. Ele riu. Professor de história? No colegial? É ensino secundário na Inglaterra. Mas sim, professor de história no colegial. Acho que seria uma coisa boa de fazer. E Hendrik sorriu e olhou para mim levemente confuso, como se eu tivesse pedido frango em vez de lagosta. Perfeito. Sim, bem, precisamos agitar umas coisas e Hendrik continuou falando, enquanto eu observava o rato desaparecer sobre a cerca viva, pelas sombras até a liberdade. Londres agora. Londres, a primeira semana da minha nova vida. Escritório da diretoria da escola Wakefield. Estou tentando parecer normal. É um desafio cada vez maior. O passado tenta atravessar. Não. Já atravessou. O passado está sempre aqui. A sala cheira a café solúvel, desinfetante e tapete sintético. Mas há um pôster de Shakespeare. É aquele retrato de sempre. Entradas na testa, pálido, olhos sem vida de um chapado. Uma imagem que não se parece com ele de verdade. Volto o foco à diretora, Daphne Bell. Ela está usando brincos de argola cor de laranja,
Possui alguns cabelos brancos entre os negros. Sorri para mim, um sorriso pensativo. O tipo de sorriso que ninguém é capaz de sorrir antes dos 40. O tipo que contém tristeza, desafio e diversão, tudo ao mesmo tempo. Faz muito tempo que estou aqui. É mesmo, digo. Lá fora, uma sirene de polícia à distância fica cada vez mais longe até desaparecer. O tempo, continua ela, é uma coisa estranha, não é? Ela segura a borda do copo descartável de café com delicadeza, ao colocá-lo ao lado do computador. A mais estranha, concordo. Gosto de Daphne, gosto da entrevista, gosto de estar de volta a Londres, de volta a Tower Hamlets, e de fazer uma entrevista para um emprego comum. É tão maravilhoso se sentir, bem, comum para variar. Faz 30 anos que sou professora, 20 aqui. Que deprimente, todos esses anos, estou tão velha. Ela suspira pelo sorriso. Sempre acho graça quando falam isso. Não parece, é o que se deve dizer. Então eu digo, cavalheiro, pontos extras. Ela dá uma risada que sobe 2 oitavos. Imagina a risada como um pássaro invisível, algo exótico de Santa Lúcia, de onde o pai dela é, voando para o céu cinza atrás da janela. Oh, ser jovem como você? Ela dá uma risadinha. 41 não é jovem, fala, enfatizando o número absurdo. 41. 41 é o que eu tenho. Você está muito bem. Acabei de voltar de viagem, deve ser isso. Um lugar bacana? Sri Lanka. Foi bacana, alimentei tartarugas no mar. Tartarugas? Sim. Olhei pela janela e vi uma mulher com um bando de alunos uniformizados seguindo na direção do parquinho. Ela para, se vira na direção deles e eu vejo seu rosto enquanto fala palavras que não escuto. Ela usa óculos e jeans e um cardigan comprido que se move suavemente com o vento. E ajeita o cabelo atrás da orelha. Ela ri de algo que um aluno fala. A risada ilumina seu rosto e eu fico encantado por um instante. Ah, diz Daphne para o meu constrangimento, quando ela vê para onde olho. Esta é Camille, nossa professora de francês. Ela é única, as crianças a amam. Ela sempre os leva para fora. Aulas de francês ao ar livre. É esse tipo de escola. Sei que você faz coisas incríveis aqui, digo, redirecionando a conversa. Eu tento. Nós todos tentamos, mas às vezes são causas perdidas. Essa é a minha única preocupação com seu currículo. Suas referências são incríveis e eu chequei todas. Fico aliviado. Não por ela ter checado as referências, mas por ter tido alguém que atendeu o telefone ou respondeu um e-mail. Mas não estamos na área rural de Suffolk. Aqui é Londres, Tower Hamlets. Crianças são crianças. E são crianças ótimas. Mas essa região é diferente. Elas não têm os mesmos privilégios. Minha preocupação é que você tenha vivido numa bolha. Você iria se surpreender. E muitos estudantes aqui precisam se esforçar para compreender o presente, quanto mais história. Eles só se preocupam com o mundo ao redor. Ganhar a atenção deles é o segredo. Como você daria vida à história? Essa pergunta era fácil. A história não precisa ganhar vida, ela já é viva. Nós somos história. A história não são os políticos, reis e rainhas. História é todo mundo, é tudo, é o seu café. É possível explicar muito da história do capitalismo e do império e da escravidão apenas falando sobre o café. A quantidade de sangue e sofrimento necessária para que possamos sentar aqui e beber café nesses copos descartáveis é impressionante. Perdi a vontade de beber. Oh, perdão. O ponto é, a história está por toda parte. É necessário apenas que percebam isso. Assim entendemos um lugar. Certo. A história são as pessoas. Todos amam história. Daphne me olha com dúvida, o rosto contraindo-se para o pescoço enquanto a sobrancelha se levanta. Tem certeza? Acena de leve com a cabeça. Só é preciso fazer com que percebam que tudo o que dizem, fazem e veem é apenas o que dizem, fazem e veem por causa de tudo que aconteceu antes. Por causa de Shakespeare, por causa de todos os humanos que já viveram. Olho pela janela. Estamos no 3º andar e há uma bela vista, mesmo com a garoa de Londres cinza. Vejo uma antiga construção georgiana pela qual passei muitas vezes. Aquele lugar ali, aquele com as chaminés, era um hospício. E ali, aponto para o prédio baixo e de tijolos, era o velho matadouro.
Eles pegavam os ossos para fazer porcelana. Se tivéssemos passado em frente a eles 200 anos atrás, ouviríamos o lamento das pessoas consideradas loucas pela sociedade de um lado e do outro o do gado. Se. Aponta os telhados inclinados a leste. E logo ali, numa padaria na rua Old Ford, era onde Sylvia Pankhurst e as sufragistas da Zona Leste se encontravam. Elas tinham uma placa grande, em letras douradas, que dizia Votos para as mulheres. Não tinha como não ver, perto da antiga fábrica de fósforos. Daphne escreve algo. E você sabe tocar violão, piano e violino. E o alaúde, o bandolim e a citara. E a flauta celta, pense. Sim, você dá um banho no Martim. Martim? Nosso professor de música. Ele não tem jeito, não tem. Mal consegue tocar o triângulo, mas pensa que é uma estrela do rock, coitado. Bem, eu adoro música, amo tocar, mas acho difícil ensinar. Tenho dificuldade de conversar sobre o assunto. Diferente de história? Diferente de história. E você parece a par com o currículo atual. Sim, minto com facilidade, totalmente. E ainda é jovem. Dou de ombros e faço a expressão que se deve fazer. Tenho 56, então 41 é jovem, acredite. 56 é jovem, 88 é jovem, 130 é jovem. Bom, eu sou um quarentão bem velho. Ela sorri, aperta o botão da caneta, aperta de novo. Cada um é um momento. O primeiro clique, a pausa entre o primeiro clique e o segundo clique. Quanto mais se vive, mais difícil se torna agarrá-los. Cada pequeno momento que chega. Viver é mais do que o passado e o futuro. É estar aqui de verdade. E para sempre, disse Emily Dickinson. O para sempre, disse Emily Dickinson, é composto de agoras. Mas como habitar o agora em que se está? Como impedir os fantasmas de outros agoras de entrar? Como, em resumo, se vive? Estou divagando. Vem acontecendo com frequência. Já ouvi falar nisso. Outros albas falaram a respeito. Alcança-se a metade da vida. E os pensamentos ficam insuportáveis. As memórias incham. As dores de cabeça aumentam. A dor de cabeça de hoje não está tão forte, mas está lá. Tento me concentrar. Tento me segurar aquele agora, poucos segundos atrás, no qual estava gostando da entrevista. Gostando da sensação relativa de vida comum, ou a ilusão disso. Não há vida comum. Não para mim. Tento me concentrar. Olho para Daphne, que balança a cabeça e ri, mas dessa vez mais suavemente, sobre algo que não revela, algo triste, presinto, pelos olhos subitamente vítreos. Bem, Tom, estou muito impressionada com seu currículo, devo dizer. Tom Hazard. Meu nome original era Estienne Thomas Ambrose Christopher Hazard. Esse foi o ponto de partida. Desde então, tive muitos nomes e fui muitas coisas. Mas na minha primeira chegada a Londres, rapidamente cortei o excesso e me tornei apenas Tom Hazard. Agora, usar este nome outra vez parece uma retomada. Ele ecoa na minha cabeça. Tom. Você preenche todos os requisitos, mas mesmo se não preenchesse, conseguiria um emprego. Sério? Por quê? Ela levantou as sobrancelhas. Não há outro candidato. Ambos rimos um pouco, mas a risada morre mais rápido do que uma efeméride. Pois então ela diz, eu moro na rua Chapel. Sabe algo sobre ela? É claro que sei algo sobre ela, e a pergunta me acorda como um vento gelado. A dor de cabeça pulsa com mais força. Imagina uma maçã explodindo no forno. Não devia ter voltado. Não devia ter pedido isso ao Hendrik. Penso na Rose. Na última vez em que a vi, e aqueles olhos grandes e desesperados. Rua Chapel? Não sei. Não, infelizmente não sei. Sem problemas. Ela dá um gole do café. Olho para o pôster do Shakespeare. Ele parece me encarar como um velho amigo. Há uma estação abaixo da imagem. Sabemos o que somos, mas não sabemos o que poderemos ser. Eu tenho um bom pressentimento sobre você, Tom. Precisamos confiar nos pressentimentos, não acha? Acho que sim, concordo, embora nunca tenha confiado em nenhum tipo de sentimento.
Ela sorri, eu sorrio. Levanto e vou até a porta. Nos vemos em setembro. Ah, setembro. Setembro. Vai passar voando. O tempo, sabe? Isso é outra coisa sobre envelhecer. O tempo acelera. Bem que eu gostaria, sussurro, mas ela não ouve porque continua. E as crianças? Como é? As crianças são outra coisa que parece deixar a vida mais rápida. Eu tenho 3. A mais velha tem 22. Se formou ano passado. Ontem mesmo estava brincando de Lego. Hoje foi pegar as chaves para o apartamento novo. 22 anos, um piscar de olhos. Você tem filhos? Segura a maçaneta. Este é um momento também. E dentro dele, milhares de outros se reavivam dolorosamente. Não, digo, pois é mais fácil que a verdade. Não tenho. Ela parece, por um breve instante, desconcertada. Penso que está prestes a comentar, mas em vez disso diz: até breve, Sr. Hazard. Vou até o corredor, que também cheira a desinfetante, onde 2 adolescentes se encostam na parede, encarando os celulares com a mesma devoção que padres dedicam aos seus livros de oração. Viro-me e vejo Daphne olhando para o computador. Sim, até breve. Ao sair do escritório de Daphne Belo e para fora da escola, estou no século XXI, mas também no século XVII. Enquanto ando os quase 2 quilômetros até a rua Chapel, uma fileira de casas de apostas e calçadas e paradas de ônibus e postes de luz e grafites mal feitos. Estou quase em transe. As ruas parecem largas demais, e quando chego a Chapel, descubro o que eu já sabia, é claro. As casas não estão mais lá, substituídas por aquelas construídas no fim do século XVIII. No século XIX, altas e de tijolos vermelhos, e austeras, como a época em que foram projetadas. Na esquina, onde havia uma pequena igreja abandonada e um sentinela, há hoje um KFC. O plástico vermelho pulsa como uma ferida. Ando em frente com os olhos fechados, tentando captar em que altura da rua estiver a casa, e paro depois de mais ou menos 20 passos. Abro os olhos e vejo uma casa geminada que não carrega nenhuma semelhança com a casa na qual cheguei todos aqueles séculos atrás. Hoje, a porta sem marca é de um azul moderno. As janelas revelam uma sala de estar com TV. Alguém está jogando videogame. Um alienígena explode na tela. A dor de cabeça lateja e sinto fraqueza. Preciso dar um passo atrás, como se o passado fosse algo que pudesse deixar o ar rarefeito ou afetar as leis da gravidade. Apoio-me em um carro, com cuidado, mas o suficiente para disparar o alarme. Apoio-me em um carro, com cuidado, mas o suficiente para disparar o alarme. E o barulho é alto, como um lamento de dor, uivando desde 1623, e me afasto rapidamente da casa, da rua, desejando poder me afastar assim facilmente do passado. Então é isso, gente. Vi um pouquinho aqui de como parar o tempo. Novamente, espero que vocês estejam gostando. E até o próximo!